E o Cine 14 Bis completa 19 anos neste domingo. Depois de 15 anos sem cinema, desde 1985, Mauri Palos fundou no dia 10 de novembro do ano 2000 o cinema que todos nós estamos acostumados a frequentar. E agora eu te convido para conferir um bate-papo da Lara com o Mauri, aqui em nosso estúdio, falando sobre os 19 anos do Cine 14 Bis. Você deve ter visto na agenda que o Adriano Mizão trouxe várias dicas de cinema. Mas você sabia que o Cine 14 Bis está completando 19 anos neste final de semana? Por isso nós convidamos o Mauri para participar com a gente hoje do Jornal TV Sul e contar um pouquinho sobre esses 19 anos de cultura aqui em Guaxupé. Mauri, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Lara. Eu que agradeço a oportunidade que a TV Sul mais uma vez nos dá de falar um pouco sobre o Cine 14 Bis e sobre a cultura em Guaxupé e na região. Mauri, primeiramente, de onde que surgiu esse nome, Cine 14 Bis? Quando nós pensamos no cinema, isso foi lá em 2000, no ano de 2000, na verdade, no primeiro momento, nós não nos preocupamos muito com o nome. Por quê? Seria o único cinema na cidade, o único cinema na região, e o entendimento era que as pessoas de Guaxupé falariam assim: ah, eu vou ao cinema. Mãe, estou indo ao cinema. E as pessoas da região: ah, eu vou ao cinema em Guaxupé. Mas, próximo da inauguração, eu fui convidado, né? Na época eu tinha 3 sócios juntos, e nós fomos convidados à inauguração de um cinema em Varginha. E, por fim, aquele dia não inaugurou o cinema lá, eles atrasaram a obra e tudo mais, mas eles estavam colocando o letreiro, e faltava uns 2 meses para nós inaugurarmos aqui em Guaxupé. E nós voltamos na estrada conversando sobre isso. Nossa, ele já tem um nome e a gente não pensou no nome ainda, a gente precisa pensar no nome. E aí foram surgindo ideias. Uma coisa eu tinha muito claro: eu queria fazer uma homenagem a Minas Gerais, alguma relação com Minas. Então a gente pensava alguma coisa de café ou alguma relação com Minas Gerais, talvez Humberto Mauro, não sei. E aí no meio do caminho veio o 14 Bis e a lembrança do Santos Dumont, o mineiro, a invenção do cinema. E isso hoje, essa história é legal de contar, que é a realidade, mas a gente transformou isso num ícone para o cinema, que ele nos permite viajar, ele nos permite voar. O cinema, às vezes você não tem recurso suficiente naquele momento para fazer a viagem dos seus sonhos, mas a tela de cinema te transporta para o lugar que você quiser, para o sonho que você quiser, conhecendo outros países, outras realidades, outras culturas, e o pioneirismo de ser o primeiro voo, o primeiro sonho, o primeiro voo alcançado. Essa é a ideia do 14 Bis. E de onde que surgiu essa paixão pelo cinema, essa vontade de ter um cinema em Guaxupé e criar ele? Do que eu consegui compreender o quão importante é um cinema para uma comunidade, o quão importante é o acesso à obra audiovisual, ao recurso audiovisual para uma pessoa. Eu tenho certeza que várias pessoas já mudaram a sua maneira de pensar, ou já mudaram a sua vida, a sua conduta na vida, depois de ler um livro, ouvir uma música ou assistir um filme. Quantas e quantas pessoas já não definiram a sua profissão no futuro depois de assistir um determinado filme? Quanto que o cinema não nos emociona, nos faz rir, nos faz chorar, e isso realmente muda o nosso pensamento, a nossa visão. Às vezes um filme que é um documentário, às vezes um filme que é ficção, nos chama a atenção, mexe com a gente. A arte em geral mexe com a gente. E quando eu percebi que isso fazia um significado grande para a vida das pessoas, me incentivava mais ainda a continuar com o cinema. O que é uma atividade muito difícil, principalmente no Brasil. Nós tivemos agora no último domingo o Enem, que propôs a discussão sobre a democratização de acesso ao cinema no Brasil, porque o Brasil tem 93% dos municípios sem sala de cinema. E 17% da população tem acesso ao cinema. Então, numa prova igual aquela do Enem, que tinham 5 milhões de estudantes, menos de 1 milhão vão ao cinema. 4 milhões não vão ao cinema. E ele tem dificuldade até para fazer a prova, porque ele não tem a oportunidade de ter acesso ao cinema. Não tem um cinema próximo da casa dele. Então, isso nos motiva a ter. Eu tenho muito a agradecer a Guaxupé e a região, porque o cinema só sobreviveu a esses 19 anos porque as pessoas frequentam o cinema. Conta pra gente um pouco. Quando você criou o Cine 14 Bis em 2000, faziam 15 anos que o Guaxupé estava sem cinema, né? Como que foi a chegada desse cinema novo, 15 anos depois? Conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário e essa realidade na época. Foi emocionante, na verdade foi emocionante. Eu tenho muito claro, como se tivesse sido ontem a inauguração do cinema.
porque havia um buraco de 15 anos, uma geração inteira. A minha geração não frequentava o cinema. Eu ia ao cinema algumas matinês aos domingos para assistir Os Trapalhões. Quando ele fechou em 85, uma geração inteira, por 15 anos, deixou de ter o hábito de ir ao cinema. E o cinema tem uma relação muito grande com o hábito cultural das pessoas. Então, quando veio a notícia de que o cinema viria novamente a voltar a operar em Guaxupé, a cidade abraçou, apesar que ainda hoje, com 19 anos de atividade, tem muita gente que não foi ao cinema ainda, mas por motivos de hábito mesmo. O público cresce a cada ano. Uma outra coisa importante que aconteceu com o 14 Bis, e isso nós recebíamos e recebemos até hoje convites no Brasil todo para falar um pouco dessa experiência, porque de cidades com 50 mil habitantes no Brasil, nem 20 tem sala de cinema. Então, Guaxupé é uma de 5.600 municípios que o Brasil tem, pouquíssimos com 50 mil habitantes têm uma sala de cinema. E de iniciativa privada, não tem participação pública. Então, isso é significativo. As pessoas perguntam qual que é o que a gente fez. E é uma luta diária de manutenção, de operação, de redução de despesa para a sala conseguir operar. Qualquer investimento que a gente pense, quando passou da tecnologia de 35 milímetros para a tecnologia digital, um investimento enorme, financiamentos a longo prazo para poder pagar, ele vai se pagando, ele vai gerando. Mas é extremamente difícil e complicado manter uma sala de cinema. E o que representa isso para você? Muito trabalho e ao mesmo tempo muito orgulho de fazer parte, junto com todos da equipe que estão lá hoje ou que já passaram por lá, de preservar isso. A gente tem uma atenção especial, lógico que a gente está fadado a erros, a gente recebe muito bem qualquer crítica, mas a gente tenta atender o melhor possível todos que vão ao cinema, fazer uma programação mais diversificada para que todos gostem de estar ali no cinema. A gente não quer ser o único cinema, a gente quer ser o melhor cinema, é isso que a gente quer oferecer. Então é muito gratificante trabalhar com isso. Já que a gente tem que trabalhar, tivemos a sorte de trabalhar com algo que a gente gosta. Legal. Conta pra gente um pouco sobre como é montada a programação no Cine 14 Bis. Nós temos uma sala lá atualmente, né? Como que é montada a programação em meio a tantos filmes em cartaz? Como que é isso? É outro trabalho muito árduo e é legal essa oportunidade de falar, porque às vezes as pessoas não entendem. A programação, existe um programador no cinema, só que não depende do cinema a decisão, depende das negociações e das condições que cada uma das distribuidoras oferece. Hoje nós temos uma dependência muito grande, o mercado mundial tem uma dependência muito grande dos filmes produzidos em Hollywood, dos filmes norte-americanos. Né, os maiores estúdios, Disney, Warner, Paramount, por exemplo, Universal, dominam praticamente 95% do mercado. Então, esses estúdios colocam condições para cada tipo de filme que eles vão exibir. Então, muitas vezes, uma condição que é muito fácil explicar, as pessoas podem entender um pouco o que é a programação, a distribuidora nos oferece um título que vai lançar numa determinada data. Olha, vocês podem lançar esse filme, mas eu quero que esse filme fique em cartaz sozinho, sem dividir com nenhum outro filme, ou seja, nem outro filme em cartaz nesse mesmo período de 3 ou 4 semanas, que ele fique sozinho, por 3 ou 4 semanas. Então a gente entra, é legal, é um sucesso, mas a cidade é pequena. Em 2 semanas, geralmente as pessoas já se satisfizeram com aquilo, então eles querem ver outros títulos, e a gente não pode passar porque tem um acordo com a distribuidora que nos garantiu aquele lançamento. Então a gente tem essas dificuldades, além da dificuldade de escolher entre o dublado e o legendado. E estatisticamente no Brasil, e nós fizemos recentemente uma pesquisa no próprio Cine 14 Bis, 80% da população prefere o filme dublado. Gosta de filmes 3D e prefere o filme dublado. Mas existe 20% que gosta do legendado também. Então a gente tem que tentar ali com muito malabarismo, com muito cuidado, agradar os que gostam do dublado e os que gostam do legendado também. E tem perspectiva de crescimento? Temos necessidade de crescimento. Nós temos um público hoje que vem de Guaranésia, que vem de São Pedro da União, Juruáia, Nova Resende, Muzambinho, Tapiratiba, São José do Rio Pardo, Monte Santo de Minas, Cabo Verde. Eles costumam frequentar o cinema em Guaxupé e também nos provocam a tentar melhorar. Então a gente tem uma necessidade, até para resolver esse problema de programação também, então uma necessidade de fazer 2 ou 3 salas, e a gente está
trabalhando nesse sentido para que talvez logo a gente tenha novidades boas para contar. Agora, realmente, se pensar, porque o investimento não é baixo, não é barato, e infelizmente, por mais que as pessoas gostem e participem, a população da região é pequena, é pouco. Né? Por isso, talvez o Brasil hoje tem, numa média, 65 mil habitantes por sala de cinema. Né? Nós temos um cinema numa cidade de 50 mil, ainda é pouco. Hoje em dia nós temos Netflix e outras redes de streaming, né, que passam filmes. Você acha que isso interferiu no público ir ao cinema ou não? Só fez acrescentar mais gente? Interferiu muito, mas talvez não no sentido negativo. Ao contrário, eu acredito que no sentido positivo. Se compararmos com um período de 30 anos atrás, quando não tinha cinema em Gospé, por exemplo, quais eram as opções de se assistir filme que uma pessoa tinha? O videocassete, que nem todos tinham acesso, a cidade tinha em Gospé uma locadora apenas, e a TV, a Globo tinha um Supercine, nem tela quente existia ainda há 30 anos atrás. Depois, com a evolução que nós chegamos hoje, nós temos TV aberta, TV fechada, videocassete ninguém tem mais, mas um DVD em casa tem, os streamings como Netflix, Vimeo, YouTube, Disney Channel, Globoplay, Amazon, diversas maneiras. Então as pessoas assistem mais conteúdo audiovisual, as pessoas têm mais acesso aos filmes. E além do Cine 14 Bis, né, vocês têm a concessão de cinemas comunitários em São Paulo. Como? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Isso é também uma grande paixão, um grande desafio. Não existe literatura e claro que não fiz pesquisa 100%, mas todos que fizeram eu fiz e todos que eu conheço que pesquisam, que trabalham com consultoria para salas de cinemas, não conhecem um projeto como esse que tem em São Paulo, que é o Circuito SPCine. O Circuito SPCine é um projeto de salas públicas de cinema, colocados no município de São Paulo, um município de 11 milhões de habitantes, um município que tem uma concentração de salas de cinemas comercial, mas se identificou uma carência de acessibilidade às salas de cinema. Então foi colocado em toda a periferia, subimos todos os morros, estamos no centro da cidade e na periferia, com salas públicas de cinema, que a SPCine, que é uma empresa de audiovisual, uma empresa de direito privado, uma empresa pública de direito privado, que pensa o cinema como um todo, não só produção, distribuição, mas também exibição. Muito legal. Mauri, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez, Lara, a vocês da TV Sul, ao Ricardo e aos telespectadores que nos ouvem por essa oportunidade de contar um pouco da nossa história e agradecer toda a cidade de Gospé, toda a região, por essa frequência no Cine 14 Bis. Que venham mais 19 anos de Cine 14 Bis. Que venham mais 19 anos. Muito obrigada.